Então tá, gente. Boa noite, então, para todo mundo que chegou aí. A gente vai começar a nossa aula de hoje. A gente estava fazendo uma pequena revisão de exercícios. Eu vou parar de onde que a gente começou na última vez. Opa! Nessa aula a gente vai finalizar, espero que a gente finalize, justamente o conteúdo de caminho monociclo, tá bom? Eu vou fazer uma pequena revisão aqui. Quem ficar na dúvida faz aí igual o Douglas e a Daiane estão fazendo, vê os vídeos no YouTube das aulas passadas para ficar bem tranquilo. Na última aula, a gente estava começando a ver a questão do caminho de dados, monociclo. A gente vai entender daqui a pouco por que isso significa no monociclo, na verdade não daqui a pouco, no final da aula. Mas a ideia era a seguinte, a gente fez uma revisão sobre instruções, que as instruções elas percorrem um caminho de dados. Isso aqui, por exemplo, que a gente está na tela, né? Ele é exatamente um exemplo de um trecho do caminho de dados. Daqui a pouco a gente fala aqui que esse exemplo faz, para retomar. Mas basicamente as instruções, então, elas passam no caminho de dados e as, elas passam pelo que a gente chama de unidades funcionais. Né? Essas daqui são as unidades funcionais, essas caixinhas aí. E basicamente as unidades funcionais elas que vão dar a semântica da instrução que está sendo de fato executada. Então, a gente fez uma pequena revisão das caixinhas, né, das estruturas funcionais que a gente já tinha visto nas últimas aulas. E a gente até chegou a fazer uma revisão. E eu vou, nesses slides, como ainda está faltando dois passos para a gente discutir da construção do caminho de dados, antes de ver o caminho de dados inteiro, eu vou colocar aqui para a gente fazer uma revisão. Então, falando especificamente do ciclo de execução, a gente estava falando do ciclo de busca, decodificação e execução da instrução, que é uma coisa que a gente já viu, a gente está revendo. Basicamente tem 5 etapas, a gente viu as 5 etapas genéricas. A gente falou delas na aula passada, falamos delas no início do curso. E nossa ideia aqui foi na última aula, a gente falou como que a gente unia as nossas unidades funcionais que a gente tinha estudado para tanto fazer a busca de instruções e a busca de operandos. E agora a gente já está a gente já está no passo 4 e 5, que é justamente como que a gente faz operações sobre esses operandos, ou caso a gente precise fazer alguma operação ali, é justamente nesse passo. Tá certo? Sobre essa pequena revisão aí, gente, tem alguém que está com dúvida? Claro, quem tá acompanhando a matéria aí, tá tranquilo? Diz aí pra mim, beleza? Ó, Letícia, eu lembro que a Letícia tava com dúvida, né? Letícia, você tá menos perdida hoje? O Altino também tava perdido. Top. Legal, gente. Valeu. Então tá. É, Então, vamos só relembrar aqui que essas unidades estruturais aqui elas fazem. Eu vou enumerar as unidades estruturais que a gente já tinha feito de revisão na aula passada. A gente tem a unidade um, a gente tem a unidade 2, aqui a gente tem a unidade 3 e aqui é a unidade 4. Gente, isso aqui é tanto de dar aula, eu já estou desenhando perfeitamente números com o mouse, hein? Então tá. A unidade um a gente tem justamente, ó, tá muito pequeno. A unidade um me coloca aí, gente, coloca aí no chat enquanto eu mudo aqui a fonte. 1, 2, 3, 4. Coloca aí e me fala o que é. Vamos ver se vocês estão lembrando mesmo. Cada um pode chutar uma aí. Pronto. Deixa eu ver o que vocês digitaram aí.
Nada? Vamos lá. Unidade 1. A gente tem a ULA. Né? Não, ULA não. Banco de registradores. Banco de registradores. A 2 é a extensor de sinal. 3 é ULA. O que é o 4, Daiane? O 4 é a memória de dados, ou cache de dados. Tá? Memória de dados. Recapitulando rapidamente o que é cada um delas. O banco de registradores é onde ficam todos os registradores da nossa arquitetura. O extensor de sinal ele é justamente quando a gente precisa, a gente tem uma instrução que ela utiliza uma constante. As constantes no MIPS elas têm 16 bits e como as constantes têm 16 bits, mas a entrada da ULA ela tem 32 bits, a gente tem que, de certa forma, estender aquele número para conseguir usar ele na entrada da ULA. Então, essa aqui é a funcionalidade do extensor de sinal. A ULA, a gente já está cansado de falar, é quem faz justamente as operações lógicas e aritméticas. E a memória de dados é justamente onde que a gente salva os dados. Ela é como se fosse a nossa cache de dados. Nesse exemplo aqui, então, a gente estava vendo o passo 4 e 5, que é justamente quando a gente quer fazer alguma operação utilizando a ULA. E aí a gente tem duas possibilidades. Né? A primeira possibilidade aqui é a ULA, né, o resultado dela, ela sendo usado como um endereço. Esse que é o primeiro cara da ULA. Porque quando a gente lembra lá de uma instrução do tipo load word S0, S1, S48, S1. Né? A gente tem que justamente fazer a soma da constante 48. Olha aqui, justamente a constante aqui. A constante ela vem daqui. Né? Então, a gente tem justamente a constante vindo para o extensor de sinal. E no caso do S1, ele seria lido do banco de registradores daqui. E aí, os dois entrariam na ULA para justamente me falar qual que é o endereço de memória que eu estou acessando. Certo? Então, esse é o primeiro caminho de dados. Tá? Como que a gente está implementando essa semântica aí? A outra semântica é justamente quando a gente quer utilizar o nosso a nossa ULA, né, para fazer a escrita num registrador. Escrita em um registrador. Por exemplo, quando a gente tem uma função do tipo R qualquer. Seja ela, por exemplo, sub S0, S1, S2. Né? Porque essa operação aqui ela vai vir para a ULA e ela tem que ser escrita de volta no registrador. Certo? A gente vai tentar entender agora como que isso acontece então, porque aqui não está muito claro. Porque se a gente for olhar aqui as caixinhas, ó, a gente precisaria que esse cara tivesse conectado aqui, né, também. E que o resultado desse cara viesse para cá. Então, na verdade, o que está mostrando aqui na figura, ele está só mostrando quando a gente opera sobre uma constante. A gente vai ter que entender como que a gente faz adições nessa etapa. A gente tem que adicionar algumas coisas nessa etapa para ser capaz de fazer várias coisas. Okay? Mas as unidades são essas daí. Vamos avançar aqui. A primeira adição que a gente faria nessa questão aí, que a gente já tinha visto como é que na verdade fazia a soma de registradores, né? É justamente quando for um salto. É quando for um salto condicional, por exemplo, ou incondicional. Porque a gente quer utilizar, né,
a saída da nossa constante, na verdade, ela não vem da ULA, ela vem justamente da nossa constante aqui. Essa parte da nossa constante. Então, e aí a gente tem justamente um somador aqui que ele vai fazer o cálculo de desvio baseado no PC com essa constante. Tá. Eu vou unir tudo e aí eu vou explicar a semântica de todas as unidades funcionais. Perceba que o passo 4 e 5 eles são muito importantes porque tem muita coisa rolando no passo 4 e 5. Então, eu quero mostrar aqui e aí a gente vai usar um tempo para entender aqui. Tá? Porque isso daqui é só dos passos 4 e 5. A gente tem que entender o que está acontecendo. Perceba que a gente uniu as diferentes coisas que a gente precisava nos nossos passos 4 e 5, justamente usando os multiplexadores. Porque lembra, o multiplexador é tipo um condicional no nosso hardware. Ele vai escolher qual das entradas que a gente vai utilizar na nossa saída. Então vamos começar com a instrução mais fácil de todas, que seria a instrução ADD S0, S1, S2. Tá? Essa é uma instrução do tipo R. Então, como ela é uma instrução do tipo R, na verdade, o que eu vou mostrar aqui, a sequência, né, o caminho que essa instrução vai percorrer e os operandos, os dados vão percorrer, ela vai ser o mesmo. O que vai mudar, na verdade, de uma instrução para outra, o que a gente já falou aqui várias vezes, são os sinais de controle que vão controlar a ULA, que vai falar, ora vai falar para a gente fazer uma operação de soma, ora vai ser de subtração e assim por diante. Então, aqui da nossa instrução, a gente vai receber justamente quais são os operandos que a gente precisa de pegar no nosso registrador. É o S1, no caso, e o S2, né? Que são justamente os operandos que a gente vai utilizar para fazer a nossa soma. Então, eu coloquei aqui o S1 e o S2, tá certo? No caso da soma, o S1 ele vai ser redirecionado para essa saída, o S2 vai ser redirecionado para essa saída. Okay? O S1 ele está conectado na nossa ULA e o S2, o multiplexador ele vai ser selecionado de forma que o nosso S2 ele vá para a ULA também. A nossa ULA vai fazer a operação de soma. E o resultado, que seria justamente o S1 mais o S2, ele vai ser a nossa saída da ULA. Certo? Ok. Se a gente repara aqui, a nossa saída aqui, ela está indo para o multiplexador, tá vendo? O multiplexador ele vai redirecionar essa saída aqui da nossa ULA de volta para a nossa entrada de dados do nosso banco de registradores. E a última coisa que está falando é em qual registrador que a gente vai salvar. No caso, a gente vai salvar no registrador S0. O registrador S0, ele também vem da instrução. E ele é o registrador que a gente vai usar de destino para cá. Então aqui a gente viu o nosso fluxo de dados de instruções do tipo R percorrendo os passos 4 e 5 para justamente suportar a operação de soma. Quero ver dúvida aí no chat. Mandem suas dúvidas, gente. Dúvidas? Quem que não consegue enxergar a semântica do Ed nessa parte? Eu postei o trabalho 3, né? Tem outro trabalho que vai ser... O enunciado vai sair em breve, que é para implementar isso aí no Log 5, tá?
Douglas está entendendo com calma. Eu não entendo muito, eu nem saquei muito bem o que é o entender com calma, mas tudo bem. Diz aí, Joey. Não, Joey, boa pergunta. Ó, o Joey ele perguntou se ele passa pela cache. Nesse exemplo, olha, nesse exemplo aqui, nesse exemplo, né, no fluxo de dados que a gente tem para justamente o ADD, o ADD a gente está querendo salvar no registrador. Então, para salvar no registrador esse zero, essa saída aqui a gente está considerando que ela está desviando aqui, tá vendo? E ela está justamente com isso, a gente está justamente suportando essa outra a operação de ADD. Tá? É claro que para outras instruções ela vai passar por lá, entendeu? Eu estou querendo mostrar no mesmo caminho de dados como as diferentes operações elas podem ser suportadas. Repara que quando eu estava explicando aqui, ó, eu cheguei e falei, olha, esse multiplexador aqui tem que selecionar essa entrada para ir para cá. Essa operação aqui tem que selecionar a soma. Né? O sinal tem que selecionar a soma. E esse multiplexador aqui vai ter que selecionar, na verdade, a saída da ULA, em vez de ser da saída da memória. Né? Então, eu só estou querendo ilustrar que no mesmo caminho de dados, justamente a gente pode controlar ele, e quem faz isso é a unidade de controle. Controlando ali os multiplexadores e a operação que cada unidade estrutural tem que fazer. Tranquilo, Joey? Respondido? A Daiane também está digitando. O Joey perguntou se ele salvar em um temporizador segue o mesmo caminho. Eu não estou entendendo o que você quer chamar de temporizador, Joey. Você consegue elaborar? Daiane, se o opcode fosse J, ele ia parar na memória de dados, né? J, J, você está falando de desvio, Daiane? A gente não tem que. Na verdade, o desvio ele vai subir para a memória de instruções, não é para a memória de dados, não. Lembra que ele é uma arquitetura onde a gente tem, eu não vou dar o nome, a gente já deu o nome para esse tipo de arquitetura, que é justamente uma arquitetura que ela é separada, onde a gente tem uma memória de dados e uma memória de instruções. O Joey, de boas, Daiane. Então, se eles salvarem em um temporário, o caminho de dados seria o mesmo. Na verdade, eu não sei se você está querendo, né, adiantar. Isso é a parte da outra matéria, que é justamente quando a gente introduz alguns registradores temporários ali, para justamente criar o que a gente chama de pipeline. Mas isso a gente vai ver em mais detalhes depois. Tá bom? Tipo, na aula que vem. Não, mas você tá certo. Tá pensando certo, mas só para não confundir a turma, a gente continua avançando, tá bom? Mas o caminho seria o mesmo. Ahn, então, gente, tá tranquilo aí, Rafaela, Sávio, Eduardo. Gente, eu vou sorteando os nomes aleatórios aqui, tá? Pedro Henrique, não, Pedro Henrique só é Paulo Henrique. Tá tranquilo? Tá bom. Então, eu vou agora. Paia, né, velho? Ia ser muito top se eu conseguisse duplicar esse slide. Mas eu não vou conseguir duplicar esse slide. Era querer demais desse programa, né? Que aí eu conseguiria. Tá. Então, gente, eu vou ter que apagar isso aqui para explicar uma outra instrução. Por exemplo, a instrução de. Sei lá.
Coloca a instrução aí do, sei lá, load word, tá bom? Load word. Como que a gente faz a instrução de load word? Load word load word? Pode ser load word. Load word S0 48 S1. Tá. Então, o que acontece? O nosso registrador aqui, a gente vai precisar de dois registradores. Só que um é o registrador onde a gente vai salvar as coisas e outro é o registrador onde a gente vai usar como base no nosso cálculo. Então tá. O registrador base, ele tem que ir para a ULA. Então ele aparece aqui, ó. S1. O S1, ele vai para a ULA. Para cá. O 48, ele é uma constante de 16 bits. Ela também vem da instrução. Aqui está o 48. Lembre-se que a constante ela tem 16 bits e a entrada da nossa ULA é 32. Por isso, a gente precisa do extensor de sinal. Que aí a gente tem uma constante de 48 bits, de 32 bits agora. A constante de 32 bits ela vai para o multiplexador. A unidade de controle diz que a saída do multiplexador tem que ser exatamente essa entrada aqui. E aqui acontece a soma do registrador base com o deslocamento. Essa soma que acontece aqui, que é uma operação de soma, ela é selecionada pela unidade de controle. Essa operação de soma ela é colocada, dessa vez, como o endereço. Seria S1, a memória, a gente tem o endereço S1 mais 48. E ele é utilizado como endereço para a gente acessar a nossa memória de dados. Isso aqui é a memória de dados. A memória de dados vai pegar a palavra que está armazenada justamente na posição S1 mais 48 e vai escrever ela, né, vai colocar a saída, o resultado, a palavra carregada, justamente na saída da memória de dados. A unidade de controle vai selecionar, então, que é justamente a saída da memória de dados, que vai ser redirecionada para a saída do multiplexador. Essa saída do multiplexador, ela vai de volta para o nosso banco de registradores. São os dados que a gente vai querer escrever no nosso registrador. E onde que a gente vai escrever é justamente no registrador de destino, é especificado pela instrução, que seria o S0. O S0, ele justamente vem aqui da nossa instrução. Então, a gente acabou de ver que o load word também é suportado. A gente poderia fazer o storyboard também, seria um caminho um pouco parecido. Tranquilo, gente? Todo mundo aí me dá 5 não, tem 15. Então me dá 7, ok? Ou se não, coloca sua dúvida aí pra gente responder. Previsível. Uns 4 OKs. Sua dúvida. Ó, tá faltando um. Otávio, eu tô esperando que sua dúvida é tranquilo. Tá tranquilo então, né, Otávio? Só tava me zoando mesmo, né? Beleza. Legal, gente. Então, a gente viu esses caminhos. Eu sugiro que depois, quando você estiver estudando em casa, eu vou mostrar agora o exemplo do processador completo. Isso daí só é o exemplo do passo 4 e 5. Quando você estiver estudando, pega o exemplo completo e tenta listar por onde que está passando, ver por onde que está passando cada uma das instruções para você realmente conseguir assimilar, porque aí vai ficar muito mais fácil do que você só decorar as caixinhas, tá bom?
Então, tudo junto é justamente isso daqui. A gente vê, gente, isso daqui é um processador MIPS que tem 90% das instruções. Por exemplo, todas as instruções que estavam no trabalho 1, esse processador aqui, ele é capaz de executar. Então aqui, né, vamos ver aqui, ó. A gente tem algumas unidades aqui, ó. Isso aqui, esses dois aqui que eu circulei, são as memórias, a memória de instrução e memória de dados. Esse cara aqui é o nosso banco de registradores. Esse cara aqui é a nossa ULA. Esse cara aqui é o extensor de sinal. Nós temos o PC aqui. A gente tem um somador para incrementar o PC, que a gente também viu na aula passada. E a gente tem aqui um somador para fazer o desvio. E a gente vê que em vários locais do nosso processador a gente tem multiplexadores, né? Multiplexadores, para justamente dizer de onde que a gente tem que pegar os resultados. Tá? Isso daí é muito importante vocês entenderem, que é isso que vai cair no trabalho 2, que não é o trabalho que está como enunciado, tá bom? Diz aí, Daiane. Quem tiver dúvida aí, fala aí para mim. Pedro, o que é essa bolinha antes do somador? Não consegui ler. Essa bolinha aqui antes do somador é uma unidade de shift. Esse cara aqui é uma unidade de shift. É como, igual a gente tem um somador, ele é como se fosse um pedacinho da ULA que a gente está precisando dele em dois lugares diferentes no processador. A unidade de shift, ela é uma unidade de shift de 2. É como se fosse, na verdade, uma unidade que faz uma multiplicação do nosso endereço por 4. Só fazendo uma conexão lá atrás. Lembra que quando a gente fazia um desvio, a gente fazia os desvios relativos à palavra. Cada palavra tem 4 bytes. Então, quando a gente multiplica o nosso desvio por 4, a gente está justamente fazendo esse deslocamento da palavra. É por isso que tem essa unidade de desvio de 2, de shift de 2 aí. Tá bom? Legal, gente. Mais dúvidas aí, gente? Estamos indo bem? Legal. Então, eu estou avançando. E aí entra, né, a unidade de controle na história toda. Como que a unidade de controle ela controla a galera toda? Então, na verdade, se a gente perceber que a unidade de controle ela é justamente uma unidade à parte, ela vai mandar os sinais para todos os multiplexadores, e a lógica de como ela vai fazer isso tudo, ela vem da instrução. Então, olha só, se a gente ver aqui, ó, isso aqui é a instrução e ela está sendo usada como entrada da nossa unidade de controle. E a unidade de controle vai falar, ó, multiplexador, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Tá vendo? E se a gente for parar para pensar, a unidade de controle nada mais é do que ela está decodificando a instrução para controlar as unidades funcionais.
Então, a gente coloca esse cara aqui em cima. E aí, a gente sabendo isso daqui, que a unidade de controle, ela decodifica a instrução para controlar as unidades funcionais, adivinha só, qual que é o tipo de circuito que a unidade de controle implementa dentro dela? Dos circuitos que a gente estudou. É um decodificador, certo? Ele decodifica a instrução. Adivinha uma outra coisa. O que vocês implementaram no primeiro trabalho, então? É claro que é um decodificador, mas faz a outra. O trabalho era decodificador. Então, o que vocês implementaram? Era um decodificador de instruções, ou seja, como se fosse o cérebro da unidade de controle do nosso simulador. Então, vocês já justamente têm 90% da unidade de controle do simulador feito, que é a parte mais difícil. E o resto você vai poder usar as operações ali, você não vai precisar de criar as caixinhas. Tá bom? Ok, gente? Pode seguir? Diz aí, Joey. Tá ok. Legal. Vamos avançando então. E aí a gente chega nessas linhas de controle. Essas linhas de controle, elas são justamente o que, né, que sai da unidade de controle para controlar as unidades funcionais. E aí, isso daqui, gente, ó, isso daqui, essas linhas de controle, elas fazem funções diversas. Ó. Regdest, ela fala qual que é a origem do registrador de destino para o registrador de operação. Então ele fala assim, né? Para qual registrador que eu vou escrever? Né? Qual que é o registrador de destino? Né? Isso daqui é para falar que eu vou escrever no registrador de destino. Né? Aqui, ó, a luz source vai falar assim, olha, o meu segundo operando da minha ULA, ela vai ser um registrador, o conteúdo de um registrador, ou não, vai ser uma constante. Tem aquele multiplexadorzinho na porta da ULA. Aqui está falando se o PC, contador de programa, ele vai ser incrementado para ir para a instrução seguinte, ou se é um jump que a gente vai fazer, né, da instrução de jump. E por fim, a gente tem aqui a nossa memory read para falar, né, onde que a gente, se a gente vai ler ou se a gente vai escrever da nossa instrução. Né? Esses caras aqui, gente, esses sinais aqui, é óbvio que eles dependem da implementação do processador. Dependem do processador. Semanticamente, cada processador deve ter sinais parecidos com esses, que vão escolher coisas ali no caminho de dados. Mas assim, isso aqui que a gente está estudando MIPS, aquilo ali é o caminho de dados do MIPS. O caminho de dados da Intel muda, o caminho de dados da AMD muda, da ARM muda. Mas a essência é a mesma. Bom? Aqui é só para vocês entenderem melhor, é que, na verdade, por que não padronizar, Joey? Porque, vou só voltar aqui, o negócio é o seguinte, tem uma coisa que dá para padronizar. Quando você escreve um programa, né, e você quer que seu programa seja conforme a algum padrão, você basicamente tem que seguir uma API, não é? Então, quando você tem que seguir uma API, você padronizou.
Mas você não tem que obrigar o cara a implementar essa API de um jeito específico. É a mesma coisa aqui. A API do processador é justamente o conjunto de instruções. Tanto é que você tem o processador da Intel e o processador da AMD. Os dois têm o mesmo conjunto de instruções. Só que a forma como eles implementam ali dentro, pouco importa. Então não tem como você padronizar a implementação. Isso daí é a implementação do processador. Bom, beleza, Eduardo. Vai lá. Gente, tem mais alguém que está com o mesmo problema do Eduardo ali? Não? Não. Tá. Bom, tomara que resolva para ele ali. Ah, então, respondido aí, né, o Joey? Respondido? Vamos lá, então. Eu vou passar, então, para o próximo slide. Vocês estão aí comigo, né? Como que a gente faz, então, para justamente fazer esse controle, né? Como que a gente controla? E justamente os sinais, eles vêm do bit de upcode que a gente falou tanto. Tá vendo? E aí, o upcode, quando vocês estavam fazendo o trabalho, provavelmente vocês devem ter falado, poxa, mas esse upcode aqui está muito estranho, parece um número totalmente aleatório. Mas não. Se a gente percebe aqui, ó, o upcode, opa, o upcode ele é escolhido de forma que diretamente a gente consiga fazer as operações que a gente quer. Por exemplo, para instrução do tipo B aqui, a gente tem o opcode valendo isso aqui, porque ele codifica quais são as operações que a gente vai utilizar no nosso caminho de dados. Então, cada bit do opcode vai representar alguma coisa ali que a gente tem que fazer na nossa ULA, certo? E aí, quem que produz esse resultado aqui é justamente o nosso decodificador. Aqui um exemplo de como que a gente faz a conversão do opcode em sinais de controle. Então aqui, ó, a gente tem o nosso opcode aqui, ó, para a instrução LW, a instrução LW. A gente tem justamente aqui a nossa instrução. Gente, vocês estão comigo aí? Vocês estão me ouvindo? Tem ninguém perguntando? Tá. Tem alguém aí falando. Eu fiquei preocupado ali que o Eduardo tinha travado. Tá picando um pouco? Tá. Tem mais pra alguém aí que tá picando, gente? Aí tá normal. Tá. Ah, então tá. A gente tem justamente os nossos sinais de controle, eles sendo gerados, né? Ah, justamente a partir, né, do opcode. Então, se a gente tem o opcode 100011, a gente gera esses sinais de controles. Então, aqui é uma tabela que tem o decodificador e é justamente essa tabela, a implementação dessa tabela é a unidade de controle. Tá bom? Aqui, ótimo, Eduardo. Então, isso daqui, ó, a implementação dessa tabela é a unidade de controle. Certo? Eu acho que aqui está tranquilo. Aqui
a gente pode ver como que a gente pode executar a instrução do tipo R no nosso caminho de dados, tá bom? A gente faz justamente isso aqui. A instrução do tipo R, ela é definida da seguinte forma, ó, que o R, o RT, o RS e o RD, que são os nossos campos da nossa instrução, eles selecionam quais são os registradores que a gente vai usar no nosso banco. O funct, ele vai falar qual que é a nossa operação da ULA. E o opcode, ele vai falar, né, como que a gente controla, como que a unidade de controle vai gerar os sinais para o nosso caminho de dados. Quem fez o trabalho, quem realmente fez o trabalho, está conseguindo entender muito bem ali. Posta ali para mim. Fiz o trabalho e estou entendendo. Só para eu saber, para ver se o trabalho ajudou. Eu acho que era melhor cobrar isso no trabalho. Vocês conseguem visualizar isso, gente? Show. Legal. Então, vamos lá, vamos executar a nossa instrução do tipo R, só fazendo o mesmo caminho aqui para entender, ó. Quando a gente executa a instrução do tipo R, a gente já fez ali atrás, mas a gente vai fazer ela aqui de novo só para ver como que esses caras estão controlando aqui. Ó, o registrador S0, então, é bom que fica nesse slide aqui, fica, né? S0, ele vai ser o nosso registrador, o S1 vai ser o nosso registrador 1, S2 vai ser o nosso registrador 2, o S0 é o nosso registrador de destino. E aí, esse cara aqui vai para a saída do banco de registradores, o registrador 2 vai sair para o banco de registradores. Aqui, ó, o ALU source ele está fazendo ó, 0. Isso aqui é o sinal de controle é 0. E 0 significa pega a saída do banco de registradores e joga na ULA. Essa operação aqui, ela vem do funct que fala soma, ADD. Aqui a gente vai falar assim, ó, 0, eu não quero escrever e nem ler da minha memória de dados. E aqui a gente fala 0 para justamente pegar a saída desse cara aqui, ó. Observe, esse registrador aqui, nesse MUX, ele é invertido. Apenas nesse MUX. Que em vez de ser 1, ele está selecionando 0. Tá? E aqui a gente está escrevendo na nossa memória de dados. Para falar que a gente está escrevendo na nossa memória de dados, a unidade de controle gera o sinal 1. Tá vendo? Então aqui a gente revisitou o mesmo caminho que a gente tinha feito da instrução ADD, só que agora a gente compreendeu como que a instrução ADD, quais são os sinais de controle que são gerados para esse passo aí, para pilotar o nosso caminho de dados. Tá? Então, se a gente pegar toda aquela visão geral do processador grandona, o que não é utilizado? Ó, esse cara aqui ó, não foi utilizado, a gente nem mostrou. Que esse cara aqui, ele é responsável por fazer o desvio. A gente não está fazendo desvio no ADD. Esse cara aqui, a gente também não utilizou, porque ele é quando a gente está utilizando constantes. Usado em constantes. E por fim, a gente não utilizou a memória de dados, porque a gente não está fazendo nem load nem store. Usado em load store. E como a gente estava executando uma instrução do tipo R, a gente não precisava de usar elas. E a gente justamente não utiliza porque a unidade de controle está falando o que, quais são as saídas dos nossos multiplexadores. Tá certo? Usad não é usad, não, né? Usado.
E aí, gente, eu tô indo muito rápido. Vocês estão pegando? Tá tranquilo? Ô, gente, se vocês deixarem só a Daiane falar que tá tranquilo, a gente vai terminar a aula daqui a pouco, hein? Ó, tá tranquilo então. Beleza? Vamos seguindo aqui então. A gente poderia ver, fazer os mesmos ciclos. Eu sugiro que vocês façam isso em casa, tá? Que é justamente o que eu falei, ó, pega a unidade de controle, a unidade de controle caminho de dados e tenta fazer, ó. Como é que a gente faz a busca de instrução, a busca de incremento. Fazer o seguinte, vocês tentam fazer, se vocês tiverem dúvida, tragam na aula na semana que vem, para ver se vocês conseguem executar e pensar um pouco nisso, tá bom? Vocês estão vendo aqui, ó, olha só que interessante. A gente tem um número de etapas diferentes. Aqui a gente tem 5 etapas. Esse aqui a gente tem 4 etapas. Isso vai ajudar muito para quem não quer começar a boiar nas próximas aulas, porque a matéria vai começar a ficar muito mais difícil. Ajuda se você entender justamente essas etapas. Tá bom? Depois vocês pegam a dica com o Joe aí, porque o Joe está fazendo um estudo antes das aulas que está funcionando, hein? A última questão aqui que a gente tem que discutir é a questão do jump, porque a gente não viu o jump, a gente só viu o desvio condicional. E o jump, na verdade, lembra, ele tem que pular 26 bits. E aí a gente colocou apenas, né, essas duas unidades aqui. Essa unidade aqui, ela é igual a que a Daiane falou, perguntou lá para mim lá atrás, que é a unidade de shift. Porque essa unidade aqui, como eu falei lá atrás, e eu repito aqui de novo, ela é responsável por multiplicar o endereço por 4. Porque justamente quando a gente vai fazer desvios, os desvios eles são sempre feitos em múltiplos de 4, porque a gente quer desviar sempre para uma palavra. A palavra são 4 bytes, então a gente sempre desvia para a palavra, para o início dela, a gente não desvia para o meio de uma instrução, certo? Inclusive no MIPS e em muitas outras arquiteturas isso pode gerar um reset do processador. Tá? E aí a gente tem que simplesmente adicionar também um outro multiplexador aqui, ó, que esse outro multiplexador ele vai falar assim, ó, eu quero pegar o desvio, não é da unidade, não é um desvio condicional, ele é um desvio incondicional que vem lá de baixo, lá de baixo, certo? E aí temos a nossa unidade, o nosso processador MIPS inteiro, inteiro. Quem que achou legal? Quem que entendeu 60% do que eu expliquei aqui? 60% é média, né, gente? Tá ótimo. Ó, a Daiane curtiu. Quem que curtiu mais, apesar de achar que é muito difícil? Legal, a Letícia curtiu. Tá. Você tem uma dúvida de implementação de código, Joey? Qual que é a dúvida de implementação de código aí no caso? Diz aí pra gente. Peraí, cadê? Eu não consigo visualizar a implementação real de um processador. Ô Joey, isso daí é implementação. Você, você chegou a fazer
aqueles os circuitinhos lá, a ULA, o decodificador, ou se abriu eles no loja sim, aquilo são os pedacinhos dali, entendeu? Cada unidade dessa daí, ela, por exemplo, quando a gente pega aqui o multiplexador que a gente viu lá na aula, é esse cara aqui, ó. Esse aqui é um multiplexador de tem duas entradas e tem uma saída. Esse cara aqui é uma ULA. A gente também viu, mas só que é uma ULA de 32 bits. E eles são todos construindo usando as portas lógicas, aquelas lógicas que a gente viu no Logicsim. O trabalho vai ser justamente pegar e construir aquilo no Logicsim, esse processador aí no Logicsim. E não é impossível de fazer, porque, tipo assim, tá aí. Na verdade, quando eu fiz a arquitetura 3, né? Arquitetura 3? Arquitetura 2 em computação, a minha prova final que o meu professor deu valia 40 pontos e era para escrever o código disso na aula. Um processador. Com tudo. Com unidade de controle, com tudo. Então, assim, eu acho que vai ficar muito mais claro na hora de fazer o trabalho, tá? Mas isso daqui é o projeto do processador. Isso aqui é a arquitetura do processador. Por isso que a disciplina chama arquitetura. Isso aí é bem arquitetural. A implementação é usando aquelas módulos de portas lógicas. E aí você vai construindo coisas. É tipo programação modular. Vocês não estão fazendo programação modular? Por isso. Conseguiu visualizar um pouquinho melhor, Joey? É claro que isso aí, no nível físico, é implementado com tanto de transistor. Mas aí a gente tem que ver. Eu desde o início falei, olha, uma porta lógica é uma abstração do transistor. E o transistor, na verdade, na hora que você faz uma porta lógica de transistor, você tem um tanto de transistor lá para fazer um AND, entendeu? Só que isso é dado em engenharia eletrônica. Beleza, então. Gente, agora eu só quero introduzir a motivação para a nossa aula. Para a motivação nossa para a nossa próxima matéria. Esse cara aqui, se vocês pararem para ver, a aula chamava aula caminho de dados monociclo. Alguém sabe por que chama monociclo? Alguém chuta aí por que chama monociclo? Um ciclo. Vou, Letícia. Vamos ver o que o Joey vai falar. Em um caminho único. É meio que por aí. A ideia é tipo de unicidade, claro, né? Mono, né? É porque vocês lembram que tinham ciclos de clock? Uma instrução por vez. Também, tá, o Daiane? Também. Isso. Por que acontece? A gente tem o ciclo de clock. Ciclo está relacionado a clock, que está relacionado à memória. Monociclo quer dizer que tudo isso daí acontece em apenas um ciclo de clock. Só que aí eu pergunto, na ULA existia um problema que chama problema do... Qual que era o problema que tinha na ULA, lá no carry? Caminho crítico. Boa. Caminho crítico. O que era o caminho crítico? Quando a gente tem um circuito que ele é muito longo, para o sinal passar por tudo aquilo ali, a gente tem que esperar. Porque a gente está no mundo físico. O mundo físico é o tempo. É uma grandeza que está presente. Então, o monociclo, a gente só tem um único ciclo de clock. E tudo aquilo ali acontece nesse ciclo de clock. Quer dizer, então, que o nosso ciclo, o período do nosso ciclo, ele tem que ser grande o suficiente para deixar todo o sinal passar pelo caminho de dados. E aí, vocês falam, isso aí é bobeira. Não é bobeira não. Vou dar um exemplo aqui. Ó.
Vamos dizer, porque a gente tem a gente tem diferentes componentes com diferentes tempos, latências, vamos falar assim, no nosso caminho de dados. Ó, que é um exemplo que ele é bem realista, tá? Por exemplo, a gente tem um acesso a uma memória que é de 10 nanosegundos. O acesso a um registrador é 5 vezes mais rápido. Uma soma é feita em 3 nanosegundos. Olha só que legal, a multiplicação, 20 nanosegundos. Gente, multiplicação é muito caro. Muito caro. Coloca aí para mim se vocês querem ver um exemplo lá prático de novo de quanto que dá para melhorar um algoritmo se a gente tira as multiplicações fora. Eu faço uma live depois para vocês do mesmo jeito. Legal. Então, vocês verem aqui, né? E o lance todo do caminho crítico é assim, ó. O caminho crítico é isso daqui. O módulo mais lento vai definir o tamanho do ciclo. Porque aquilo ali é como se fosse o gargalo. O caminho crítico é como se fosse a barragem da Pampulha. Quando a gente não estava em quarentena, mas se você passasse lá... Né? Eu não moro lá não, tá, gente? Eu moro na zona sul, aqui perto da Savassi. Mas se você passa por lá, você vai ver que tipo, por horário de rush, passa um carro por vez. Porque aquilo ali é o gargalo. A instrução mais cara, ela é o gargalo, e ela que vai determinar o tamanho do ciclo. Vamos fazer uma conta aqui só para estimular, né? Só para a gente ver. Vou fazer isso aqui é do livro. Os autores lá do livro, eles fizeram um benchmark. Um benchmark, para quem não sabe o que é um benchmark, isso aqui é uma palavra bem interessante. É um programa que você escreve para avaliar o desempenho da arquitetura, tá bom? Programa para avaliar desempenho. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram e fizeram um programa e eles contaram o número de instruções, tipos de instruções que tinha em cada um dos programas. Né? Qual que é a probabilidade dela acontecer, né, no seu programa? Ela tem 49% de probabilidade, 49% de todas as instruções. E essas instruções, elas demoram, cada uma demora 16 nanosegundos. Né? Aqui a gente tem as instruções de load, de store e tal, e isso aqui são os tempos que cada uma delas levam individualmente. E se a gente fizer a média desse ciclo de clock ponderado, né, a média ponderada, porque justamente a gente tem a questão da probabilidade associada, a gente tem que a média é de 18 nanosegundos. Então a gente precisaria de um clock que ele tem um ciclo, um período de 18 nanosegundos. E se a gente parar para pensar, mesmo que a gente tenha as instruções na média elas demorando 18 nanosegundos, a gente tem que lembrar que o tempo do ciclo ele não pode ser de 18 nanosegundos, ele tem que ser do maior tempo de todos, que é de 24. Ou seja, mesmo que, em média, as instruções demorariam 18 nanosegundos para executar, a gente está pagando o preço de 24. Isso aqui representa que a gente está tendo uma perda de desempenho 25% menor. Isso aí é arquitetura de computadores. Porque você quer projetar uma arquitetura que é 25% menos eficiente só por causa disso? O que a gente vai fazer? Entendeu? E a gente, nas próximas aulas, a gente vai estudar técnicas para não perder esses 25% de graça. Assim, tá bom? Isso se chama pipeline. Eu vou parar aqui a gravação por hoje, gente. E